comparação lógica. É só você fazer uma analogia com os parâmetros do próprio Alexandre. Se as mensagens trocadas pelo Cid tornaram o Bolsonaro réu por chefiar um golpe de Estado, as mensagens trocadas pelo Talhaferro tornam o Alexandre réu por coisa muito pior. Só que o Gonete não o denuncia e todo mundo ali, ninguém solta a mão de ninguém. Segundo... Essa declaração do Temer, hein? E esse joguinho de cena, professor Suano? Pavi, eu vou concordar contigo. Primeiro, em relação ao joguinho de cena. Porque se nós prestarmos atenção, primeiro a PGR toma uma medida maldosa, carregada de falta de sensibilidade, respaldada pelo Temer. E o Alexandre de Moraes, o que ele fala? O que ele faz? Não. Nós temos que ter um nível de consciência. Mas houve um momento anterior em que o Alexandre de Moraes fez uma determinação e a PGR discordou. Mas, curiosamente, eles continuam almoçando e participando de jantares juntos, porque eles têm um relacionamento que supostamente não deveria ser adequado, porque isso poderia configurar a nulidade de quaisquer ações de ambos, mesmo porque o que você vê está dentro daquilo que o Gilmar Mendes falou. E eu vou pegar esse detalhe do Gilmar Mendes para dizer o que ele falou logo depois, porque se nós prestarmos atenção também o que aconteceu com Talhaferro, o que está vendo ali é possivelmente a indicação de um fim de estrada. Porque o Talhaferro mostrou que internamente as pessoas já não têm mais a garantia da impunidade. E eles já não podem mais fazer parte de algo que viria agora aquilo que o Gilmar Mendes falou. Poderia ser configurado como formação de quadrilha. Discordar, vamos supor eu, Schmock, podemos ser configurados depois com uma formação de quadrilha. Aí, Schmock, vamos fazer o seguinte, você fala uma coisa, eu falo outra, um mês depois eu falo algo, você discorda de mim. Mas nós vamos continuar acordando as nossas decisões. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, ministro, que é isso que vocês fazem. Estou apenas no universo da elucubração filosófica para tentar entender. Elucubração lógica. É só você fazer uma analogia com os parâmetros do próprio Alexandre. Se as mensagens trocadas pelo Cid tornaram o Bolsonaro réu por chefiar um golpe de Estado, as mensagens trocadas pelo Talhaferro tornam o Alexandre réu por coisa muito pior. Só que o Gonete não o denuncia e todo mundo ali, ninguém solta a mão de ninguém. Segundo o Gilmar Mendes, isso pode ser configurado como um grupo de que é uma quadrilha. Organização criminosa, a expressão dele. Mas a expressão dele foi organização criminosa. Ou seja, eles já estão preocupados por um dado significativo que o Talhaferro trouxe. Algo interno no grupo está começando a ficar desbalanceado ao ponto de os membros perceberem que eles são apenas peças de reposição do grupo, razão pela qual o Talhaferro quis correr. Outros vão começar a correr também. E o Talhaferro, ele tem muita clareza de que isso é o dado mais importante de quem se mete com grupos que começam a usar da violência e podem estar formando quadrilha. Não estou dizendo que é o que está acontecendo. Estou apenas falando uma hipótese, tá? Simplesmente eles sabem que a pior coisa que tem para quem participa de algo e não tem capacidade de decisão é ser um arquivo vivo. E ele falou: eu posso morrer a qualquer momento. Porque ele já descobriu que ele não é ninguém, ele é uma peça de reposição. Outros vão começar a perceber isso. Por isso pode-se começar a indicar que o fim da estrada existe, não é que está próximo. O fim da estrada existe, porque internamente as pessoas já começam a perceber: eu sou descartável. Quando começam a perceber que são descartáveis, o que eles fazem? Eles começam a correr do barco para tentar arranjar desculpa para se salvar. Em Nuremberg a gente viu muito mau caráter fazendo isso. Lá em Nuremberg, julgamento de Nuremberg, muitos estavam dizendo: não, estava apenas cumprindo ordens. Não estava cumprindo ordens. Mas é o argumento que eles vão dizer. E começa a aparecer um fim da estrada. Aí vem Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, quer peitar a Espanha, quer peitar não sei quem, quer falar isso, quer dizer o que o Lula vai fazer e quer determinar, afinal de contas, qual vai ser a dosimetria. Aí o que o Temer faz? Com todo respeito, é um dos homens mais elegantes que eu já vi, o Temer. Mas pessoas mal intencionadas e pessoas erradas também podem ser elegantes.
Tanto que eu indicaria que as pessoas dessem de presente no aniversário do Temer uma saboneteira, porque é um local para que ele possa se acomodar e dormir adequadamente. Mas ele chegar e vir com a proposta de que não, a gente tem uma forma da gente resolver isso. Reduz a pena, porque assim resolve o problema da anistia, eles vão ter uma pena compatível, vão começar a ter liberdade provisória ou domiciliar, ou prisão domiciliar, e nós fazemos de conta que nada aconteceu. Esse, para mim, é o pecado do Temer. Ele arranjar uma saída para fazer de conta que nada aconteceu. Ele poderia ter, dentro da sua elegância, uma postura mais correta e dizer: eu cometi o erro quando eu indiquei determinadas pessoas e o caminho que tem que ser feito é ou reduz a pena ou acaba com essa palhaçada, porque eu sou jurista e eu sei que o que está acontecendo aí, juridicamente, é inválido. Então vamos recomeçar. Eu nem acho isso aí o mais absurdo. Quando a gente fala de, passou a mão no cabelo, né? Eu não atendi a estalizada de careca que ele deu. Pessoa sensível e sem rancor. Não precisava, foi muito. Se ele queria ser só o sabonete, como diz o professor Suano, ele podia ser o sabonete, mas ele exagerou, né, na dose, ele foi bem... Sensível é demais, Alguém vê sensibilidade no Alexandre? Opa, Vivi, vamos combinar aqui que poucas pessoas devem conhecer tão bem o Alexandre de Moraes como o Talhaferro, que foi assessor dele, né? Porque assessor é no dia a dia, você conhece na intimidade. Para ele escrever aqui no WhatsApp que ele colocou para a esposa dele que ele tem medo de morrer, porque ele conhece bem. Isso foi lá atrás, hein? Foi lá atrás, não é de hoje. Exatamente, ele conhece bem, ele sabia onde estava pisando, né? Que o risco era grande. Mas você quer o que? Lembra do Glenn Greenwald? O Glenn Greenwald com o Snowden, né? Ele organizou o Wikileaks. E ele mexeu com os homens mais poderosos do mundo! Do mundo! Com o governo dos Estados Unidos, inclusive, barões do petróleo no Oriente. E ele declarou que nunca sentiu medo de alguém como ele sente do Alexandre de Moraes. Pois é. E o Michel Temer, com todo respeito, acho que seria até bonito para a biografia dele, ele admitir que errou quando indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, quem não deve não temer, não é, Chimoca? Numa notinha, assim, só para finalizar, eu estou aqui meio compenetrado na minha charge, no chocolate com amendoim, um shot também. Eu queria entender por que o nosso STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes e tantos outros, eles se ocupam de algo que realmente não está favorecendo em nada o Brasil. Eles ficam pensando só em quem é culpado de dia de 8 de janeiro e quem fez isso e a Interpol, mas o Brasil está travado, as coisas não andam, a gente precisando resolver problemas muito estruturais que dependem ou não de Congresso, presidente, executivo e judiciário. E eles ficam pensando quem é o cara que é culpado, a mulher que passou batom, 30 milhões para pagar. O Brasil é tão maior do que isso, e eles ficam com essas mesquinharias, com essa porcaria. A gente está discutindo durante horas a questão de um cara, o Toma Ferro, que vai acontecer com um cara que era assessor do... E o Brasil... travado, com inflação, vai ter notícia aqui que o dinheiro não vai dar em 2027, próximo presidente, quer dizer, vai ser outra pauta. Não vai, não já tirei já. Já tirou? Óbvio. E o Brasil ali, ó, crau, top, e a gente... Não, deixa eu te falar, o fascismo tem duas noções básicas do fascismo. De ação, noções de ação. Né? O fascismo tem várias características, a principal delas, é claro, um líder carismático, um partido carismático, porque o fascismo nada mais é do que uma variação do socialismo, etc. e tal. O Mussolini só fez o fascismo porque puseram ele para fora da lojinha do Partido Comunista, ele abriu uma loja com o mesmo produto, só que trocou de nome, pôs fascismo. Só que a ação básica é o seguinte, você vê tanto na Itália, como na Alemanha, como em Portugal, como na Espanha. São duas coisas. Primeiro, você elege um inimigo comum do povo. Segundo, você toma medidas para melhorar a economia. São as duas ações. Agora, no Brasil nós temos um fascismo que ainda por cima é vagabundo. Só tem uma ação. É o fascismo de Gerson. Sabe o fascismo de Gerson? É aquele seguinte, não, a gente só vai eleger o inimigo comum, melhorar a economia do país, não estou nem aí.
Sabe o que me passou? É preguiçoso, é sabe o que me passou pela cabeça? Quando você estava falando, quando o Pavinato trouxe, por que eles pensam assim? Eu lembro que se nós fôssemos nos referir ao brasileiro corretamente, fascismo à brasileira. Jamais ele poderia ser chamado de brasileiro. Deveria ser chamado de brasiliano. Por quê? Porque brasileiro é o termo que é aplicado ao explorador do pau-brasil. Talvez essas pessoas que você está dizendo aí que não estão preocupadas com o país, o explorador do punho. Eles, né? eles são. O explorador do exato, mas eles são exatamente a definição de brasileiro. Porque eles não estão preocupados com o país. Eles são verdadeiros exploradores do país. São os exploradores do pau-brasil, são os exploradores da nossa riqueza. Por isso que eles não se preocupam. Não estão nem aí. A gente está preocupado com isso, porque qual é a preocupação do Alexandre de Moraes? Eu tenho que responder a Espanha para dizer quem é mais macho aqui. Só isso. É isso. A gente fica num eterno... Fica numa exploração de punho. É uma exploração de punho. Exatamente. Fica numa exploração de punho. Exato. Pronto, tá aí. Quem explora mais o punho? Eu, hein? É porque foi dividido em dois atores, né? O Alexandre de Moraes se incumbiu de fazer a questão de acabar com o Estado Democrático de Direito e o Lula deveria melhorar a economia, só que não, o Lula não sabe nem o que ele está fazendo. Nada disso, ele é bobo. Então, aí não perceber. Aí a pessoa tem que ser tapada, ironia. Né? A pessoa contar com o Lula. Não, ele é tudo. Ele já assumiu a chancelaria, também já é o ministro das Relações Exteriores, ele já é tudo. Ele tem que virar o ministro da Economia e fazer alguma coisa. É um negócio que é exatamente o que eu estava perguntando, é exatamente isso que ela perguntando, questionando, levantando essa questão, que é, se ele quer deixar um legado de grandiosidade, não grandeza, ou grandiosidade, um legado eterno, ficar com, né, nos anais do Brasil. Será que quando ele entra no espelho do elevador, ele faz I sexy and I know it? Até parece com os caras da banda, do Right Said Fred, é isso. Mas assim, tipo, é muito difícil, sério. Mirror on the Wall. É isso aí. Bom, agora é a notícia que eu queria. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.